Olá! Continuando então o nosso módulo de relacionamentos quebrados, vamos falar hoje por um assunto muito delicado: relacionamentos quebrados entre marido e mulher. Gente, isso é um assunto, que está sempre em voga com alguém próximo a nós ou conosco mesmo. Tem um ditado aí no mundo que diz que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Mas eu quero dizer para vocês que mete sim. E quem mete essa colher é Deus. Deus está muito interessado nas questões de relacionamentos matrimoniais. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre isso, né? Então, de todas as quebras de relacionamento que nós já vimos anteriormente, quebras de relacionamentos com pai, com mãe, entre irmãos, profissional, nós vimos que em todas elas o interesse de Deus é no sentido de restabelecer as conexões, né? E de nos mostrar aonde nós erramos, né? E aonde que houve quebra naquele fluir que era para ser contínuo. Então, aonde que é necessário nós mudarmos o nosso ponto de vista? E aonde que as nossas atitudes precisam também ser modificadas para usufruirmos, então, da plenitude que o Senhor planejou para a nossa vida. No relacionamento entre marido e mulher, não é diferente, né? Deus criou o homem e viu que não era bom que ele estivesse sozinho. E então, ele cria a mulher, né, para que fosse uma ajudadora idônea. Alguém que o auxiliasse na caminhada a manter o foco, né, em todas as situações, para que pudesse auxiliar este homem, né, a vivenciar a vida plena que Deus tinha para ele também. No entanto, nós vimos lá, já no princípio, né, no Jardim do Éden, quando então esse casal quebrou essa relação com Deus, né? E lá mesmo então se estabelece essa quebra. Aqui, nessa palavra de hoje, a gente quer manter o foco nas situações onde nós vivenciamos uma quebra no propósito inicial. Quebrou, rompeu, desfez a ligação, desfez o elo, desfez. Antes de procurarmos os culpados nesta quebra, antes de nós avaliarmos se há chances de restauração ou não, o Senhor tem algo a nos dizer que é de suma importância que a gente considere. Talvez quem vive o relacionamento, o conflito de um relacionamento quebrado, sabe o quanto isso machuca, né? Sabe a dor que rasga diariamente no contato inevitável com aquela pessoa dentro de casa, na rotina do seu dia a dia, ou talvez para outras, a dor de não ter mais este convívio, né? A dor de ver que esse convívio não existe mais e que o afastamento físico que ocorreu também traz a mesma dor. Já foi embora, mas a dor permanece, né? Saber que fomos fortemente atacados nas nossas emoções, né? Nas feridas profundas que são vivas dentro de nós, que não cicatrizam, né? As sequelas de um relacionamento conjugal rasgado por uma traição, por várias traições, por humilhações, por violências físicas, violências verbais. Essas coisas todas nos fazem sangrar diariamente, como que a perda de um fluxo de sangue, como uma perda de vida, né? Sangra secretamente e secretamente vamos perdendo a vida.
Há ainda as dores, não porque o marido está ali com um relacionamento quebrado ou porque o marido já foi embora, mas há também dores nas situações em que o marido nunca existiu, né? Quando nunca se estabeleceu aquele casamento esperado, né? Então, exatamente por isso, essa falta faz com que haja também dor. Essa ausência é sentida em todo o tempo. Não ter tido o direito de viver uma experiência de vida a dois, muitas vezes causa a mesma ferida da dor de quem teve e perdeu. No entanto, para todas estas dores, Deus tem um remédio que nem sempre nós aceitamos, porque nós não entendemos bem o real significado. Que remédio é esse? Chama-se reconciliação. Aí você diz assim, o quê? Eu vou ter que voltar para aquele homem que me humilhou, que me maltratou, que bateu em mim, que foi... Reconciliação. Reconciliação não está dizendo que você deve reatar. Reconciliação quer dizer trazer conciliação novamente. Conciliar, colocar em paz, tranquilizar-se. Este é o termo da reconciliação. Reconciliação diz muito mais de mim mesmo do que do outro. Então, antes de qualquer coisa, o Senhor quer reconciliar o nosso coração e nos trazer paz para nós vivermos os seus propósitos. Eu quero convidar você a ler comigo em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17 e 18, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só isto. Provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus, né? A morte de Jesus na cruz nos reconcilia com Deus, nos traz paz novamente com Deus, né? E diz então que tá ligado? E nos deu o ministério da reconciliação. Muitas vezes nós gastamos tempo pensando assim, qual é o meu ministério? Qual será a minha função? E aqui neste verso, nós temos uma resposta, a primeira resposta. Nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo e recebemos do próprio Deus o ministério da reconciliação. Às vezes, nós falamos que família é o nosso primeiro ministério. Mas agora nós acabamos de ler que o primeiro ministério que nós temos é o ministério da reconciliação. E olha que o versículo diz lá no início, se alguém está em Cristo, né? Então, se alguém está em Cristo, esse alguém teve a sua vida reconciliada com Deus e ganhou um primeiro ministério, o ministério da reconciliação. Em Romanos, no capítulo 12, no verso 18, a palavra diz: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Conciliar o nosso coração,
pôr o nosso coração em paz com todos. Isso inclui a pessoa com a qual eu me afastei ou fui afastada. Isso inclui se faz valer na presença ou na ausência. O meu coração tem que estar em paz. Seja porque eu tenho um marido, eu tenho que estar em paz e em paz coabitar com ele, ou seja porque eu não o tenho mais, ou porque eu nunca tive, em paz eu não tenho e em paz eu não o devo ter, né? Então, guardar o nosso coração em paz, agradecer a Deus por termos ou não um marido, entender que todo tempo Deus tem o controle. Em todo tempo Deus tem o controle das nossas vidas e de tudo que nos cerca. Preciso ter paz no meu coração também para viver sem um marido. Preciso de paz para que a dor de uma separação não me impeça de viver o que o Senhor tem para mim. Preciso de paz no meu coração para entender que até o momento, se não tive ainda um marido, não foi por culpa de ninguém e nem foi por faltas de estratégias da minha parte, mas porque o Senhor ainda não proporcionou que eu tivesse. E em tudo Deus tem o controle. Em eu ter, em eu perder ou em eu nunca ter tido. Preciso ter paz no meu coração. Muitas vezes nós vemos pessoas absolutamente aflitas no seu coração, ou porque estão buscando alguém, ou porque estão feridas com a perda do marido, né? Não conseguem ter paz. E Jesus então diz que se alguém está em Cristo, recebeu esse ministério de reconciliação, de conciliar outra vez, de tranquilizar-se, né? Então é possível viver em paz. Nos foi dado o ministério da reconciliação. Mas então, se estiver tudo em paz, eu tenho que voltar para aquele que me feriu? Eu tenho que reconciliar com quem me agrediu, com quem me violentou, com quem violentou os meus filhos, com quem roubou os meus sonhos, com quem me maltratou? Cabe aqui nós falarmos o termo correto. Não é devo me reconciliar. A pergunta certa é: devo reatar? Bem, nós temos aqui que entender, né? O que é esse reatar, né? É amarrar novamente, é tornar a ligar, né? No momento em que Deus, reconciliando nosso coração, vivendo em paz, que o Senhor diz que a paz de Deus é sobre todo o entendimento, nesse momento, só agora, a conveniência sobre reatar ou não é possível de ser avaliada. Primeiro, a reconciliação. Eu ter paz com a situação. Tenho, não tenho, foi, não foi, já foi embora, não volta mais, vai voltar. Eu tenho que ter paz. Depois, eu vou avaliar se é para reatar ou não. Esse é um segundo momento, né? Para cada situação, Deus nos dá um entendimento. Há casos, sim, onde retomar a relação é possível, é recomendável, né? Onde houve aquela paz no nosso coração, também houve no coração da pessoa, é possível retomar? Amém por isso. O perdão fará, né, com que se retorne àquele primeiro estágio. Olha só que interessante isso. O perdão nos coloca no primeiro estágio, nos coloca no início. Então, assim, quando eu perdoo alguém, eu não estou retomando com ela a relação que eu tinha no momento que houve a quebra. No momento que eu perdoo alguém,
Eu estou reatando com ela a relação lá do início. Eu não nasci casada com meu marido. Deus me deu reconciliação, me deu paz e eu pude então perdoar a situação e aí eu volto lá no início. Como é que foi? Eu nasci casada com ele? Não. Lá no início, um dia eu o encontrei na lancheria, tomando um café, olhei para aquela pessoa, conversamos. Então lá foi o início. E o perdão libera o meu coração para me retomar a condição inicial. Aí, lá no início, quando eu encontrei aquela pessoa, eu tinha um coração limpo, não tinha nada contra ela, né? Eu acabei de conhecê-la e eu tinha então vontade de saber quem era aquela pessoa, conhecê-la. É esse ponto que o perdão me reporta, para esse início. E aí então eu estou com meu coração limpo e aí eu vou ter condição de reavaliar essa pessoa outra vez. Se é importante eu retomar essa relação, continuarmos ou não. Pode ser que não e eu vou ter com ela aquela mesma alegria que eu havia a primeira vez na lancheria. Tu entende? Então assim, perdoar, às vezes a gente entende essa palavra tão errada e especialmente em relação a marido, que as pessoas fecham o coração e não querem perdoar, porque elas pensam, se eu perdoar eu vou ter que voltar para ele. E não é assim. Se eu reconciliar, se eu trazer paz ao meu coração, se a paz de Deus tomar a minha vida em relação àquela situação que eu vivi com aquela pessoa, eu vou ter então essa reconciliação lá no início, quando eu encontrei ela a primeira vez. O meu sentimento vai ser o mesmo. E a partir daí, eu vou construir novamente uma relação com essa pessoa ou não, mas eu vou ter paz, né? Ter o coração em paz também torna o andar bem mais leve. E quem anda sozinho poderá andar tão livremente que descobrirá que somente dessa forma pode ser feliz e realizar as suas conquistas e sonhos do seu coração. Pode que, quando houver essa reconciliação no meu coração, essa paz, eu estou tranquila, eu posso olhar para a pessoa, conversar com ela, aí eu vou avaliar e vou dizer, não é interessante eu voltar. Então eu vou continuar sozinha, livre, né, vivendo a minha vida com Deus, as minhas conquistas com o Senhor, mas eu estou em paz com essa pessoa. Este é o ministério da reconciliação que Deus nos dá assim que nós estamos em Cristo, né? Então a palavra de Deus diz assim, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, o que eu devo buscar quando há uma quebra de relacionamento matrimonial é a paz de Deus. Enquanto eu estou brigando, enquanto eu estou esperneando, enquanto eu estou querendo gritar mais alto os meus argumentos, enquanto eu estou querendo ofender aquela pessoa porque ela fez isso ou fez aquilo, eu não estou em Cristo. Olha o que a palavra diz. Se nós estivermos em Cristo, fomos reconciliados com o Senhor e Ele mesmo nos deu o ministério da reconciliação. Então eu tenho esse ministério, eu tenho essa capacidade de reconciliar. E como a gente viu aqui, Jesus diz assim, no que estiver em vós, então, no que estiver dentro dessa autoridade que tu tens de reconciliar, tenha paz com todos. Então essa reconciliação depende de mim. Aí você vai dizer, não, Sara, mas a dor é muito forte, a ferida é muito grande. Aí nós vamos para a cruz.
Aí nós vamos orar, nós vamos derramar o nosso coração, tudo aquilo que nós tínhamos vontade de dizer para aquela pessoa, com toda a riqueza de detalhes, nós vamos dizer na oração. Nós vamos dobrar os nossos joelhos e dizer: Deus, olha só, eu não consigo perdoar fulano, porque Deus, tu viu, Senhor, o que ele fez? Tu viu aquele dia? Tu viu lá, Senhor, como é que ele falou comigo? Tu viu que ele quebrou aquilo que eu gostava tanto na minha casa? Tu viu, Senhor, que ele fez isso, fez aquilo? Derramar o seu coração diante de Deus. E ali conversar com o Senhor. E ali expor os seus argumentos e se dispor a ouvir os argumentos do Senhor. Porque quando nós fazemos esse tipo de oração, o Senhor começa a falar conosco. E na hora que eu tô ali, Senhor, porque ele fez e aconteceu e... Senhor, eu também fiz, na verdade eu também disse, porque o Espírito Santo começa a falar comigo. Senhor, eu também provoquei. Não, Senhor, pois é. Deus, tem misericórdia de mim? Aí quando eu começo a pedir misericórdia de mim, eu tenho que lembrar que Deus me ama para ser misericordioso comigo, da mesma forma que Deus ama aquela outra pessoa e quer também ser misericordioso com ela. Esse é o estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, foi reconciliado, foi perdoado, foi tornado a conciliar, foi tornado a conviver com o Senhor, essa pessoa recebe o ministério da reconciliação. Então, eu vou buscar a paz. Sara, mas o cara está até preso por tudo que ele fez comigo. Ok. O que a pessoa fez aqui, a justiça dos homens vai cuidar e essa pessoa vai ter que colher aquilo que ela plantou. Mas, independente disso, o meu coração tem que ter paz. E é isto que, se eu estou em Cristo, eu tenho que buscar. E como é que eu busco isso? Às vezes a gente se fecha com as nossas dores e não vai para a cruz, não vai derramar as nossas dores em Cristo, e nós começamos a nos alimentar daquela dor. E nós vamos entrando em estado de putrefação. Não vivemos mais, não temos mais vida. A morte começa a operar em nós. E não é isso que nós queremos. E não é isso que vive quem está em Cristo. Então nós temos que buscar essa reconciliação em Deus. E falar com Deus e chorar diante do Senhor e dizer: Deus, ainda não consegui, mas Senhor, me ajuda, eu quero conseguir ter paz nisso. Quem tem paz não briga. Quem tem paz não grita. Quem tem paz não se preocupa com o que está acontecendo lá com a vida do outro ou deixa de acontecer. Quem tem paz desfruta disso pela misericórdia de Deus e entra na nossa vida esse dom de misericórdia também, né? Então a gente fica pensando assim: Deus, toma conta, né? Tu sabe, Senhor, tudo que aconteceu, mas toma conta dessa pessoa, tem misericórdia dela também. E nós vamos começar a trazer paz para o nosso coração. E a partir daí, voltamos lá no estágio inicial, né? Que a gente não encontrou aquela pessoa no dia que a gente casou com ela, né? Foi bem antes. Quando ainda tínhamos aquela vivacidade no olhar, né? Tínhamos paz. É esse momento que o Senhor vai nos trazer. E ali nós vamos ter tranquilidade de avaliar com o Senhor. Senhor, Tu me deu paz no coração. Agora, Jesus, é para eu reatar esse casamento? É para eu tentar outra vez? Tu está nisso, Senhor? Tu vais cuidar disso? Ou não? E eu vou sentir paz em não reatar. Mas eu vou viver tranquilamente com aquela pessoa. Ela vai ter as falhas dela, os erros dela, a vida dela. Eu vou ter a minha. Isto é viver em Cristo. Que o Senhor traga reconciliação para todos os relacionamentos quebrados, matrimoniais, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.